Bora começar mais uma live, nossa live com Privacy Heroes, para quem não sabe, é o nome carinhoso que a gente dá para os nossos alunos, ex-alunos do curso LGPD para profissionais, curso que já vai aí para a nossa 15ª turma, porque justamente estamos aí adaptando, melhorando, atualizando todo o nosso conteúdo, já que tanta coisa nova tem acontecido. Inclusive, o nosso tema da live de hoje é a minuta aí, o de regulamento de transferência internacional de dados. Bom dia, Maria Luísa. Flávia já está por aqui, que é a nossa convidada de hoje. Bom, gente, esse tema, Beatriz, Selma, bom dia, gente. Esse tema, eu acho que para muitos, para quem trabalha aí com privacidade e proteção de dados, é um dos que mais aflige, porque não tinha nada regulamentado, nada resolvido. A gente falava que tinha que ser de acordo com a LGPD, mas a LGPD vinha aí cheia de lacunas. Para falar a verdade, ainda acho que ficaram, né, algumas, mas nós temos aí já uma minuta de regulamentação para a gente discutir hoje, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, claro, vou convidar a Flávia para falar aqui comigo e que ela possa se apresentar, possa contar um pouquinho aí a história dela. Deixa eu mandar aqui minha solicitação. Olá, bom dia, Oiê! Bê! Que prazer estar aqui com Bom vocês. Bom dia a dia! todos. Ai, que delícia esse papo, né? A gente vai trocando figurinhas aí. Às vezes eu nem lembro se a gente está falando no Instagram, no WhatsApp, que vai falando em tantos canais, começam num lugar, vai terminar a história no outro. Mas agora uma oportunidade que a gente teve aqui, que a gente encontrou uma brechinha para bater esse papo e também para trazer um tema Com aí super certeza. Como eu importante. comecei, é um prazer imenso estar aqui com você, Denise. Eu tenho um agradecimento muito grande por esse encontro, porque realmente, contando um pouquinho sobre mim, eu realmente ressignifiquei a advocacia a partir da privacidade e proteção de dados. Não sei, para quem já me conhece um pouquinho, eu tenho aqui, já visualizo muitas pessoas queridas aqui com a gente, pessoas com quem eu trabalho, com quem eu trabalhei, enfim. E a minha história é um pouquinho curiosa, porque eu era procuradora do município. Então, quando eu conto para as pessoas que eu decidi exonerar desse cargo, que é um cargo que as pessoas, inclusive eu, estudam, se dedicam a passar nesse concurso com tanto afinco, e como você pode, né, ter deixado um cargo desse, o status, ou a remuneração, e aí, para mim, o que sou e o que eu gostaria de compartilhar com vocês é relacionado a propósito de vida. É relacionado à chance, à expectativa de você ser uma pessoa diferente nesse mundo, de você poder agregar de uma outra forma, de você não ficar preso em caixas. Então, por mais que eu tenha uma gratidão imensa, a minha carreira como procuradora foram praticamente 10 anos como procuradora, eu comecei bem novinha. Então, uma experiência grande que me trouxe, primeiro, um traquejo entre a alta cúpula da política, entre colegas com conhecimento imenso também, entre os colaboradores ali, as pessoas que nos ajudavam no dia a dia. Eu, graças a Deus, eu tive a partilha de pessoas muito especiais comigo sempre. Mas os ciclos, eles começam e eles terminam. Então, eu decidi encerrar esse ciclo como procuradora. E daí, como o pessoal brinca, fui morar na praia. Larguei tudo e fui morar na praia. Hoje eu vivo na Mata Atlântica, num lugar completamente exuberante. E claro que isso são recortes da vida também. Tive muitos desafios nesse percurso, mas eu sou muito grata a essa escolha. E um dia, né, depois dessa pausa da procuradoria, dessa pausa não, esse rompimento com esse fim, né, foi um fim muito bonito. Eu tive o apoio ali dos procuradores comigo, de vários procuradores. Mas quando eu decidi encerrar e vim morar na praia, nessa vida completamente diferente, eu mergulhei num outro universo que eu sempre gostei, sempre estudei muito, que é relacionado à meditação, relacionado à inteligência emocional, saúde. Então, foi muito importante. E o poder que a gente tem aqui, com essa live, com as mídias sociais, talvez nós não nos demos conta. Porque, Denise, acho que você não sabe disso. Mas o que aconteceu foi o seguinte: numa das postagens, eu organizei um retiro muito especial aqui em Ubatuba.
E eu postei, contando um pouquinho dessa história, da minha gratidão à Procuradoria, mas desse encerramento, dessa vinda, né, para morar no meio do mato. E nisso, uma advogada, que é uma das melhores advogadas que eu já conheci, a Giselda Menten, Giselda Queriguini, ela falou: Flávia, como assim? O que aconteceu com você? Que coragem! Ela ficou assim muito chocada com essa situação e ao mesmo tempo você não pode deixar de atuar no direito, é um desperdício. E eu falei: Gi, é uma questão de propósito, é uma questão de mudança de vida. Ela: não, mas Flávia, o direito hoje tem carreiras muito modernas. Eu falei: não estou conhecendo esse lado moderno do direito. E ela falou: não, eu trabalho com privacidade e proteção de dados, é uma área extremamente nova, é uma área que as pessoas são muito autênticas, mesmo porque lidando com esse universo do direito digital, startups, você tem um espaço para a sua autenticidade. E eu, curiosa, fui adentrando esse universo, estudando, e um belo dia ela falou assim: Flávia, eu conheci uma advogada que você vai gostar muito do perfil dela. Adivinha quem? E foi a Denise Tavares. E foi a Denise Tavares. E a partir do momento que eu comecei a acessar o seu perfil, a sua forma de abordagem, eu gostei muito. E em uma semana você abriu as inscrições para o curso e eu não pensei duas vezes, fiz o curso. E, pessoal, para quem tem vontade de uma mudança de carreira, ressignificar o direito e com base, né? Porque vocês imaginem, eu sempre fui muito estudiosa, então a questão técnica para mim é muito importante. Então não basta só um modismo ou essa aparência, né, que a gente vê muito nas redes sociais hoje. E no curso da Denise eu encontrei isso. Eu encontrei um curso extremamente profundo. Eu já fiz várias outras especializações depois do curso dela. E vou puxar uma sardinha aqui para o nosso lado. Foi onde eu tive o melhor conteúdo, tanto técnico quanto prático. A Denise, a gente criou uma conexão de, às vezes, claro, tanto ela quanto eu temos uma vida absurdamente corrida, mas a gente troca a figurinha dos assuntos. Se eu tenho uma dúvida que me aperta muito, eu sei que eu posso contar com ela e com a Milena. Enfim, esse é um pouquinho da minha história, desse percurso. E só para concluir um pouquinho dessa história, que acredito que de repente tem alguém ouvindo a gente, tanto ao vivo quanto depois no gravado, e que fale: não, eu estou num lugar que eu não gosto, mas eu preciso pagar contas. Eu também precisava e preciso. Mas a gente precisa acreditar no poder da mudança, no nosso poder pessoal. E a partir do momento que eu já muito fortalecida com o curso da Denise e com outras ferramentas, 15 dias depois eu fui convidada a trabalhar num escritório incrível, que é onde hoje eu sou sócia desse escritório. Um escritório que veio ao encontro de tudo que eu buscava, um escritório que, quando você analisa o currículo das pessoas, é impressionante. As pessoas têm uma bagagem no direito impressionante, mas, para além de tudo isso, é uma vanguarda, é uma forma diferente de ver o direito, um lugar onde eu encontro autenticidade para ser eu mesma. Enfim, e lá eu tenho uma partilha muito especial com privacidade e proteção de dados. A gente está atuando tanto na parte contenciosa, quanto na parte de consultoria, quanto na parte de implementação dos projetos. Enfim, num espaço de tempo que não é tão grande, hoje eu me encontro com uma realização que talvez alguns anos atrás eu não imaginasse. Caramba, olha, me arrepiei aqui em vários momentos. Porque eu acho que essa área, eu vejo, claro, pessoas novas buscando, né, onde se colocar no direito, mas ainda, né, logo que sai da faculdade, mas ainda menos do que esse movimento de transição de carreira, né? E como você falou, é mais fácil você sair de uma carreira onde você está estagnado, né? Que foi o meu caso, então você não tinha muito a perder. E muito mais difícil o seu caso, que você tinha, né, um estudo todo e conseguido um cargo e você abrir mão e sem ainda ter muitos planos, né? E eu acho, falar assim, imagino, porque para muita gente, acho que a família toda, quem não faz, quem fez direito e não é concursado, todo mundo fica falando: mas por que que você não presta um concurso? Porque você tem que ter a estabilidade, porque tal.
Então, eu fico pensando, né? Minha mãe sempre tem essa história, né? Nossa, mas você devia prestar um concurso. Você não pensa ainda em prestar um concurso? Vira e mexe, vem essa história. E eu fico imaginando, se eu tivesse em um cargo, pô, eu acho que todo mundo ia falar que eu sou maluca. E ainda mais se eu fosse para a praia ainda, nossa, enlouqueceu totalmente. E é o que você fala, assim, eu acho que quando a gente fala dessa área nova, eu sempre comento isso por aqui, inclusive tem uma pessoa aqui na live que ela já estava me falando comigo no... Opa, fiz uma... Ela estava falando comigo já aqui no direct, TF Consultoria, e realmente com a mesma história que a sua. Eu acho que eu nem consegui respondê-la, mas era esse mesmo ponto que você comenta aqui, né? De sair de um cargo público e de não estar contente onde está. E outros alunos também passaram pelo curso com essa mesma história, né? Claro que menos do que a transição de carreira de um escritório para querer empreender, algo mais nesse sentido. Mas sim, a gente tem muita gente aí que está nessa mesma procura, nessa mesma busca. E eu vejo muito isso de você passar 5 anos estudando, né, na faculdade, ou mais para alguns aí, que até, né, a gente sua ali para conseguir passar, depois aquela pressão para tirar a carteira da OAB, para passar na prova. E aí, quando você se vê trabalhando com o direito, naquele modelo do direito tradicional, engessado, primeiro que é uma frustração, né, do propósito, como você falou, porque a gente ficava pensando que, nossa, agora eu sou o guardião da justiça, né? Você fala, a maioria das pessoas que faz direito tem um senso realmente de justiça, quer fazer alguma coisa diferente, e você percebe que o sistema todo, ele te coloca num lugar que, assim, você tem que, né, pedir, pelo amor de Deus, para despachar com o juiz. Ele não atende se for estagiário, ele não atende se for segunda-feira, 3 da tarde, porque é um horário tal. Então, aí também para você ter acesso a determinado processo em um lugar, você tem que ali, né, tratar com todo jeitinho o pessoal ali do cartório. Então, é uma questão que você, no dia a dia, você percebe que não foi para aquilo que você estudou. Ou você acaba, né, se sentindo insatisfeito com a remuneração. Né? No seu caso, era um concurso público, mas eu vejo muito e me via nisso, que você pensa que é uma carreira, que você vai conseguir, né, de alguma forma, passando as etapas da vida, e você vai ali, agora, né, com 2 anos de formado, eu vou comprar um carro. Com 5 anos de formado, eu vou comprar um apartamento. E você se vê só pagando os boletos, sem conseguir sair do lugar, com aumentos que assim não são relevantes, sem reconhecimento, uma carga de trabalho muito alta aí, né, da maioria dos escritórios, empresas. E isso frustra. Você 10 anos de formado, você não chegou em lugar algum. Você olha realmente ali, você ainda às vezes muita gente, eu falo isso por amigas, colegas, ainda precisando de ajuda da família para alguma coisa. E aí você se sente realmente uma frustração muito grande. Então, eu vejo que essa nossa área, né, de privacidade e proteção de dados, esse movimento tem sido muito de profissionais aí com 5, 10 anos de formado, que ou estão insatisfeitos, né, com a carreira, ou insatisfeitos de forma geral aí sem uma perspectiva, sem uma projeção. Em outras áreas, por exemplo, vamos supor, eu atuava com fusões e aquisições, né? Você, num cargo aí concursado. Se a gente pensasse, eu quero ser advogada trabalhista, vou atuar no escritório trabalhista. O caminho é muito grande, às vezes, para você chegar no nada também, para você chegar nesse momento que a gente está falando aqui de estagnação. Por quê? Porque já tem, né, outros profissionais consolidados, outros escritórios consolidados, para você mostrar o seu diferencial em áreas, né, que já estão ali atuantes, é mais difícil. E também você vai acabar entrando no mesmo sistema ali de uma advocacia engessada, tradicional, e que né, demanda todo esse jogo de cintura e essa chateação diária, às vezes, né, que acontece. E na área de privacidade e proteção de dados, até que você está comentando, né, de ser uma advocacia diferente, e eu acho que a gente percebe isso até nessa conversa, né, com outros profissionais, porque a gente compartilha,
a gente sai na frente já, porque não tem muitos profissionais preparados, principalmente com essa visão que você comentou, de querer de fato, né, ter a teoria, de querer de fato ajudar. É, e você consegue trabalhar de qualquer lugar. Né? Você está aí na praia e consegue estudar e levar os projetos, e não precisa se deslocar, né? Ou só desloca quando você quer. Ah, para esse cliente é legal fazer algo presencial, mas assim, muito combinado, já com possibilidade de se planejar, sem aquela loucura, né? Então eu fico muito feliz assim quando eu também vejo outras histórias de pessoas que estão realizadas no direito, porque eu não vejo isso em outras áreas. Eu vejo as pessoas realmente trabalhando porque precisa. Ah, eu, né, fiz direito, tudo faço isso, mas não é o que eu gosto. Eu atuo com direito, mas o que eu gosto mesmo é fotografia, o que eu gosto mesmo é eventos, o que eu gosto mesmo. E as pessoas não se identificam mesmo com a profissão, não se identificam com aquilo que fazem no dia a dia. Não tem o prazer, né, de trabalhar, acordam já se arrastando ali para fazer o que tem que fazer. E aqui, assim, eu brinco que não tem sossego, né? É cada dia uma coisa nova, cada dia surge uma coisa nova. E isso dá um gás tão grande, isso é tão gostoso, né? É uma pergunta de alguém na empresa, é alguma coisa nova da autoridade, um processo novo, né, que foi instaurado. Você mesmo essa semana, né, com uma super notícia aí. Então a gente acaba lidando aí com questões muito boas, né? Dentre elas uma que a gente vai falar hoje, mas vou te passar a palavra aí para você comentar sobre isso que a gente está falando antes da gente entrar nesse A ponto. nossa fala de uma coisa que eu quero compartilhar contigo e com todos que estão aqui com a gente nesse movimento, nesse papo, para realmente inspirar, para que a gente saia dessa conversa com um gás diferente. Acho que a ideia é essa, é que a autenticidade é libertadora. Então, ao meu ver, quando a gente fala desse universo, é um direito novo, é um direito que nasceu agora. Diferente das outras áreas, que, claro, tem apaixonados para todas as áreas, nossa área não é a única apaixonante. Mas ela teve, por mais que tenha uma história, né, em relação aos dados, enfim, mas ela é muito moderna. Então, ela é cabível um contexto diferente, é cabível uma mulher toda tatuada. Nas outras áreas também porque as pessoas são as mesmas. Mas já nesse contexto engessado, as pessoas te julgam de uma forma diferente. E nessa nossa área, não. A pessoa, quanto mais traquejo, quanto mais. Olha, gente, na Mata Atlântica, a gente tem abelha passando por aqui. Enfim. Então, essa autenticidade que o PPD proporciona para a gente, né? PPD, Privacidade e Proteção de Dados, pessoal. Então, que proporciona para a gente faz com que a gente consiga expandir e essa autenticidade, ela reverbera, apesar de muito trabalho, é o que eu digo. Eu mudei um pouquinho o termo de esforço para dedicação. Hoje em dia eu não me esforço mais. Eu tenho um pessoal do escritório que está aqui com a gente, eu não é o esforço, mas eu me dedico. Então, a minha dedicação é de corpo e alma, é de fim de semana, é à noite, não tem horário, mas é uma dedicação diferente, é gostosa, porque ali não é a Flávia advogada, é a Flávia quem está. Então, é um momento que eu pego toda a minha bagagem, de todas as áreas, isso não sou eu, todos nós temos esses aspectos todos, essa multidisciplinaridade, e ali eu coloco. Então, eu acho que é um caminho muito especial para quem está pensando, para quem de repente está descontente com o universo que esteja. E um outro ponto, além dessa autenticidade que liberta, é o ponto de quão técnica é essa área. E o que acontece é isso, nem todos estão dispostos a estudar o tanto que nós estudamos. E isso, para mim, pode parecer uma fala de, puxa vida, vou ter que estudar muito? Vai precisar estudar bastante. E esse é um caminho que nos destaca, porque se é algo que qualquer pessoa consegue ali pegar uma horinha por dia e, né, fazer uma leitura dinâmica num documento, a gente tem um universo de milhões de advogados especialistas naquele assunto. Mas relacionado à privacidade e proteção de dados, é isso. A autoridade, a ANPD, ela está num ritmo feroz. Sobre isso, acelerado. Eu Acelerado, estava né? ontem fazendo um prognóstico do que a NPD fez esse ano,
E como eu venho de órgãos públicos, antes de ser procuradora, eu trabalhei nos tribunais federais, enfim, eu tenho uma carreira pública antes da procuradoria ainda, então eu conheço bem como funciona esse mecanismo. Falei, meu Deus, eu nunca vi um órgão nesse nível, nessa velocidade. Enfim, e isso exige de nós, profissionais, uma atualização diária. Não é, é diário esse nosso empenho em sabermos do que estamos falando, porque o que acontece é o que a Dê contou. O nosso escritório, ele atua com empresas imensas, com multinacionais, que têm acesso a outros tantos grandes escritórios, e eles nos escolhem por esse diferencial. Então, no momento que eles formulam uma consulta, eu preciso ter aquela resposta. E se eu não sei se eu não sei onde pesquisar essa resposta, e se eu não sei por onde ir, eu não vou poder fornecer aquele parecer. Ou como no caso da vitória dessa semana, que para quem não acompanhou, nós tivemos a primeira vitória em processo judicial relacionado ao LGPD, no escritório de uma grandíssima empresa aqui do Brasil. E foi o primeiro caso dessa multinacional. Então, olha a responsabilidade da gente de compor uma estratégia, de sabermos, e eu tenho certeza que nas nossas reuniões de estratégia, algo que nós comentávamos era, o que eu comentei muito com o pessoal, assim, pessoal, eu não sei se o juiz que está lendo essa peça, ele tem algum conhecimento de LGPD. Então, eu preciso explicar, eu preciso mostrar para ele do que dar uma aula ali, ele precisa confiar no que eu estou dizendo, ele talvez não tenha aquele conhecimento, mas sem dúvida é um cara com a sua genialidade, uma pessoa com muito conteúdo, então ele vai olhar para aquilo e dizer, nossa, faz sentido o que essa pessoa está falando. Então, é isso, gente, é muito estudo, mas para mim esse é um ponto muito favorável a nós, quer dizer, se você está com gás, se você não estiver com gás, arranje, gente, vale muito a pena. Se você estiver com gás para estudar, as coisas funcionam. Eu não tenho dúvida que o resultado vem, não tenho mesmo dúvida. Me diziam quando eu estava estudando para concurso, porque a minha mãe está aqui acompanhando, eu tenho certeza, nós não tivemos uma família abonada financeiramente, então foi com muita relação. Eu fiz Mackenzie com bolsas relacionadas à nota, então eu não podia tirar menos de 8, senão eu perdia a minha bolsa. Mas o que eles me deram foi uma confiança tão grande no meu potencial e de que nós podemos tudo, pessoal, tudo. Basta a vontade, fazer acontecer, fazer a sua parte, que o resultado vem. E falar sobre esses temas, sobre essa força que nós temos de que estuda, gente, pega o livro. A Denise tem o YouTube da Denise, a gente brinca que é um Netflix. Se você quiser aprender um pouquinho de privacidade e proteção de dados, você não precisa comprar nenhum livro nesse primeiro momento. Maratona, busca, a autoridade, para a gente até um gancho para a gente entrar no assunto da nossa live, a autoridade, ela emite cartilhas, pessoal. Aonde vocês veem isso no direito? Eles emitem cartilhas para que nós tenhamos um norte de conduta. A gente tem um regulamento europeu que já tenha uma estrada aí pela frente que proporciona conhecimento. Então, enfim, é arregaçar as mangas, confiar em você, buscar suporte, que eu tenho certeza que os resultados virão. E quando você fala dedicação, eu vejo também isso como responsabilidade, sabe? Falar, tem muita gente no mercado fazendo doideira, assim, fazendo uns diagnósticos, dando umas consultorias, as empresas indo por lados que não é isso que a lei diz, né? Claramente a pessoa nunca nem abriu, nem leu a LGPD. Então, eu vejo que quando a gente fala desse assunto, também tem essa responsabilidade pelo que você está fazendo, né? Você precisa, de fato, estudar, entender o tema para poder trazer isso, né, para as empresas, para o público geral. E como você falou, eu sempre falo isso, falar, não, as pessoas vêm aqui e falam, Denise, me fala qual é a bibliografia que eu preciso ler. Esquece bibliografia. Eu nunca deitei na cama e falei, vou pegar um livro de LGPD. Nunca. Porque se eu preciso de algum assunto para uma consulta ou outra, até vai. Mas, gente, as pessoas não pararam para ler a lei inteira e querem que um livro resolva a vida.
Eu não sei eu acho que isso, não sei se é do direito, que a gente tem esse costume de achar que precisa, né, de uma doutrina vasta, não sei o quê, mas tem muito conteúdo gratuito, tem muita coisa boa aí, como você falou, fontes, autoridade, pega o canal do YouTube, a autoridade também tem um canal do YouTube muito legal, então tem muita coisa boa aí. E o nosso tema hoje, né, que é a transferência internacional, é um desses pontos que a gente precisa também acompanhar e ter de perto, né? Quando a gente fala, eu falo, né, leia a LGPD, você falou do regulamento europeu, eu tenho certeza que as coisas se complementam. Para mim, não ter entendido o regulamento europeu, eu tirei uma certificação da legislação europeia, porque na época não tinha a legislação voltada aqui para o Brasil. Mas isso fez uma diferença tão grande eu estudar a legislação de fora, porque na nossa lei, e aí já tem um estudo aí que é pouco mais de 20% está em aberto. Né? Tem as lacunas propositais que era para a autoridade vir regulamentar posteriormente. Mas pelas lacunas, eu não posso no meu dia a dia falar para a empresa: ah, não, isso não está na lei, deixa para lá, ou não faz, ou faz e vamos ver no que dá lá na frente. Não posso. Eu preciso trazer alguns parâmetros. E esse parâmetro é eu entendendo a LGPD e entendendo a fonte da LGPD. Isso faz muita diferença. Quando a gente fala de transferência internacional de dados, o artigo, ele é realmente a cópia do artigo de fora. Né? Então, a gente já tinha uma ideia do que poderia vir. Quando a gente fala de transferência internacional, é um dos pontos assim que eu sempre, dentro de um programa de adequação, eu colocava ele mais para o final, sempre esperando. Vamos ver se alguma coisa aparece. Olha, esse ponto ainda está muito obscuro. Vamos tratando de alguma forma, mas não tem ainda, a gente não consegue ter coisas muito claras. E da forma como veio agora, né, a gente fala transferência internacional de dados. Eu só posso enviar dados para outro país, para um prestador de serviço, um fornecedor, para minha matriz, dados pessoais, se eu tiver de acordo com a LGPD. E estar de acordo com a LGPD no caso de transferência internacional é o seguinte: ou eu transfiro para um país com nível de segurança adequado, ou eu transfiro dando garantias de que aquela empresa, de que aquele terceiro, ele cumpre os princípios, os direitos dos titulares, ele me fornece garantias. Além de outras questões, né? Por exemplo, se eu tiver o consentimento, se for para um organismo internacional que eu estou fazendo uma cooperação, né, judicial, outras questões que não entram muito na regulamentação, porque elas, né, ali já está claro. Agora, os primeiros passos, que é saber se o país é seguro ou oferecer garantias, o que eu falava para o cliente? Denise, então tá bom, qual país é seguro? Não, a gente ainda não tem essa lista. Então tá bom, como que eu ofereço garantias? Então, as cláusulas padrão a autoridade ainda vai trazer, sabe? Então, eu me apoiava muito no regulamento europeu. Então, por exemplo, o que é um país seguro? A gente ainda não tem, mas olha, a Europa considera que esses países são seguros porque tem leis de proteção de dados equiparadas à nossa. Então, se você está transferindo dados para um desses países, muito provavelmente a gente tem um risco menor do que se você transferir para um país que não tem lei de proteção de dados. Então, ok, a gente não tem algo tão específico, mas você consegue, de alguma forma, criar, né, fundamentos avaliando o risco. E a mesma coisa de cláusulas padrão de proteção de dados, né? Vamos avaliar se esse país oferece garantias através das cláusulas de proteção de dados que a gente vai estabelecer. E não tínhamos ainda as cláusulas padrão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Agora a gente veio aí esse documento, né? Não ainda desse final, né? É um documento que está indo para consulta pública ainda, mas já estamos partindo ali de um documento mais concreto. Mas antes, como não tinha, também vamos nos apoiar em cláusulas padrão, cláusulas de proteção de dados, que vêm aí de autoridades europeias. Então, tem como ter saída. Mas se você não estuda, se você não tem essa dedicação, né, que você estava comentando, você não vai achar essa saída. Você vai olhar a lei e vai falar: não temos nada ainda, deixa para lá, vamos aguardar. Nesse momento, Flá, eu não sei o que você achou, né, dessa minuta. Eu esperava já ter um pouco mais de questões concretas do tipo dos países. Continua na mesma. Inclusive, ela se repete muito, né? Ela repete muito.
ela fala a mesma coisa, ela traz requisitos para a autoridade avaliar um determinado país. Né? O que você viu aí desses pontos? Me conta. Não, Eu vou deixar você falar um pouco. Eu trouxe aqui todos os assuntos. Perfeito, Ade. E é isso. Na verdade, esse momento em que a gente estava de não ter nenhuma baliza ainda da autoridade nos deixava um pouco de mãos atadas, mas recorríamos ao regulamento europeu. Essa é a nossa grande saída. Mas o que me chama a atenção é que, como você estava dizendo, que a LGPD ela tem algumas lacunas propositais. Então, só para também ajudar nesse contexto de quem está nos ouvindo, tanto agora ao vivo quanto depois no gravado, a LGPD, por exemplo, nos artigos que falam sobre transferência internacional de dados, principalmente no artigo 35, se eu não me engano, referente às cláusulas padrão, ele menciona que a autoridade irá definir. Então, no momento, se você fez essa lição de casa, de grifar, como você diz, né, de grifar a lei, ler, assim, mas espera aí, então a autoridade vai definir, ponto. Isso vai chegar. Chegou. A consulta pública foi feita agora no dia 15 de agosto. E o que é consulta pública, pessoal? A NPD, ela vai emitir, vai publicar uma resolução sobre esse assunto. Imaginem, na LGPD a gente tem essas garantias, né? Uma das garantias que precisamos são essas cláusulas padrão, são as empresas que fizerem essa transmissão, essa transferência de dados, elas precisam ter essas chancelas, estarem resguardadas, e não só, pessoal, cabe aqui uma pontuação, não só terem a cláusula, mas colocá-las em prática, né? Isso também é muito importante. Enfim, e aí no momento que essa transferência internacional acontece, com essas cláusulas padrão, eu estou mais seguro. E a autoridade, na LGPD, ela tinha ali aquela lição de casa para ser feita, de emitir essa resolução. O que a autoridade fez? Ao invés de já publicar essa resolução, e esse é um caminho que eu tenho admirado da autoridade, ela proporcionou uma consulta pública para que as pessoas que tenham conhecimento sobre a área possam enriquecer essa conversa. Então, para mim, vem o espírito de cooperação, né? O espírito de ampla participação que a autoridade puxa de todos nós, para mim é algo diferente. Então, nós temos condição, tem um formulário de consulta pública de participar de alguma forma desse universo. Então, não é publicada uma resolução para regulamentar o artigo da lei tão somente. Não. Eles publicaram uma consulta pública agora no dia 15 de agosto, isso é muito fresquinho, com todos com essa minuta, né, com algumas proposições que, como a Denise já deu um spoiler, algumas coisas estão faltando. Nós da área esperávamos já algumas definições que não vieram ainda, mas eu entendo também uma meia-culpa, assim, né? Tudo bem, gente, vamos lá. Vocês estão indo bem, esperávamos um pouco mais, mas estão indo bem. Bora lá, bora lá. Porque, além das cláusulas, que eles já trouxeram uma minuta das cláusulas, o que nós esperávamos? Nós esperávamos, assim como no regulamento europeu, nós temos, não há dúvidas, eles disponibilizam quais são os países seguros. Então, a nossa análise ela fica muito mais concreta. Você tem ali os países que, como a Dê contou, os países que têm uma legislação robusta, que têm um cuidado, que estão no movimento, nós não. Então, além de nós não termos essa definição, o que eu percebi também na lei, pensando nessa parte de órgão público mesmo, eles vão criar um mecanismo, um processo administrativo para que isso seja feito. Então, qual foi a minha reflexão? Será que a autoridade tem braço para tudo isso? Pensando em órgão público, sabe? Foi algo que eu fiquei refletindo, porque como nós não temos esses países bem definidos, como temos no regulamento europeu, vai ser preciso manejar um processo administrativo que, pelo que eu vi da minuta, não vai ser um processo complexo, nem moroso, eles trazem isso, mas na prática eu fiquei pensando como isso vai se sustentar. Porque a transferência internacional de dados, eu até brinquei no meu Instagram sobre isso. Quando a gente ouve falar na transferência internacional, você pensa que é um assunto só para as grandes multinacionais, né? Você fala, imagina, gente,
transferência internacional. Eu tô aqui no meio do mato. Gente, eu tô aqui no meio do mato. Mas onde eu armazeno as minhas fotos? Alguém aqui que tá com a gente utiliza serviço de nuvem, gente? Contem pra gente aqui no chat. Vocês usam serviço de nuvem? Então, assim, tem muitas questões que envolvem a transferência internacional de dados que está no cotidiano de todos nós. Então, nesse movimento de privacidade e proteção de dados, não só nós, advogados, que precisamos estar estudados e ter essas respostas para os nossos clientes, mas você, pessoa física, você tem dimensão dos seus dados? Você tem dimensão de que muitas vezes há uma transferência internacional dos seus dados, porque você contrata uma empresa, de repente, para um aplicativo? Porque é uma contratação, concordam comigo? Vocês estão fazendo uma contratação de algum serviço, ainda que gratuito, por um aplicativo. E esse aplicativo, de alguma forma, ele transfere os seus dados para outra base, que normalmente é fora do Brasil? Isso é transferência internacional de dados. Então, é algo que todos nós precisamos começar a nos acostumar, a nos familiarizar com esses temas que parecem tão distantes, parecem de um universo tão empresarial, mas não necessariamente são. Então, trazendo para a lei, eu percebi isso, eu senti falta de colocar já na mesa, sabe? Colocar que esses nomes sejam colocados na mesa. Fiquei com receio desse mecanismo, desse procedimento que eles alinharam, né, para essa requisição. E, por outro lado, fiquei feliz que eles trouxeram também uma diferença que, na prática, eu sentia que o pessoal tinha muita dúvida quando íamos conversar, que é transferência internacional é diferente de coleta de dados. Coleta, porque quando você fala coleta, digam para mim, gente, se está chegando, como está chegando a vocês tudo isso? Se está muito abstrato, porque nós vamos mudando, né, Dê? A gente vai trazendo outras abordagens, porque é importante que todos entendam o que nós nos propusemos a passar para vocês. Então, quando a gente fala de coleta, imagine o seguinte: uma empresa internacional, já que o nosso tema hoje é transferência internacional, ela coleta o seu dado. Não existe uma transferência entre uma empresa, não necessariamente é uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, mas que faça a minuta, ela traz muito a figura do exportador e do importador, né? Isso acho que ajudou, né? Trouxe pelo menos para a mesa essa discussão de que eu vou usar pessoa, mas vocês entendam que pessoa pode ser pessoa jurídica ou pessoa natural, né? Usando uma nomenclatura mais atualizada, que é a pessoa física. Então, você tem a figura de transferência. Imaginem que você fornece seus dados, você é o titular, essa é uma nomenclatura, o dono dos dados é o titular. Então, o titular, ele fornece os dados para um controlador ou um operador. Depois, se cabível, a gente traz um pouquinho desses conceitos. E aí, essa pessoa transfere os dados para o importador de dados. Por exemplo, vou comprar um produto no e-commerce. Entrei aqui agora no site, quero comprar uma bolsa. Vou lá, coloco meus dados ali no cadastro, CPF para nota fiscal, coloco todas as minhas informações. E esse e-commerce, a base de dados dele, o servidor dele, está nos Estados Unidos, por exemplo. É um servidor que ele contrata, que armazena todas as informações, faz o backup, tudo nos Estados Unidos. Então, a gente nem tem esse conhecimento. Eu coloquei aqui no site, mas minhas informações já não estão mais no Brasil, estão fora. Essa empresa que eu estou comprando a bolsa, vamos supor aqui que eu estou comprando na Vitor Hugo. A Vitor Hugo tem o servidor lá nos Estados Unidos. Quando eu passo meus dados para a Vitor Hugo, que é o controlador, que a Flávia estava comentando, ela ter esse terceiro que está fora do Brasil é uma transferência internacional de dados. É o exportador, né, mandando os dados para fora do Brasil. E o serviço de armazenamento, né, o servidor que ela contratou lá fora, ele tem que ser, né, como a gente está falando, ou em um país seguro, ou eu oferecer garantias, como as cláusulas padrão. Então, isso que a gente está chegando aqui nesse ponto. Como que eu vou avaliar agora daqui para frente, né? E aí,
Era o que Sim. você estava concluindo. E a autoridade tem essa preocupação em relação à garantia. Inclusive, no voto, a diretora da NPD, ela usa exatamente esse termo. Eu vou ler aqui para vocês. A preocupação da autoridade em relação à garantia. Sem querer, eu coloquei o olhar nessa parte, gente. Foi impressionante. A preocupação da autoridade em relação à garantia de que controladores e operadores possam transferir dados pessoais a países estrangeiros ou organismos internacionais, respeitando os princípios, diretrizes e fundamentos estabelecidos na lei. A importância da regulamentação para garantir segurança jurídica aos agentes de tratamento em transferência internacional e também para que a NPD possa fiscalizar e, quando necessário, aplicar as sanções aos agentes. Então, tem a proteção do titular, isso é muito interessante. Tem a proteção do titular, que é o dono dos dados, e também tem a proteção aos agentes de tratamento. Esse é um outro ponto que me chama a atenção, que, diferente de outros ramos, em que a empresa ela é a vilã, né? No trabalhista, por exemplo, a empresa é a vilã e o empregado ele é vulnerável. E essa vulnerabilidade é um fato que exista. Mas as empresas são sempre as vilãs. E o operador, né, a pessoa que trata os dados na privacidade e proteção de dados pela LGPD, ele não é o vilão. Na verdade, o que a NPD traz é justamente, gente, estamos aqui com vocês. E essa fala que eu acabei de ler da diretora da NPD, da autoridade, é essa, de que a importância de garantir a segurança também aos agentes de tratamento, controlador, operador. Não sei se tem algum empresário aqui com a gente, mas imaginem, gente, se vocês não tiverem, você tem um e-commerce, uma empresa que lutou pra caramba, tem uma plataforma digital e, de repente, você está cometendo uma série de desvios e não sabe. E vai ser sancionado, e as multas podem chegar até 50 milhões de reais, e vai ser sancionado. E aí o que vai acontecer? Você vai fechar. Então, a autoridade também traz essa preocupação. Então, além das cláusulas padrão, ela traz assim a delimitação dos requisitos, garantias mínimas para essa transferência, né? Então, é muito importante tudo isso que vem sendo trazido. Tem uma coisa especial também relacionada às cláusulas padrão, que eu gostaria de trazer para vocês, é que hoje nós temos não é contado a partir de agora, né? Porque isso é uma consulta pública, mas que nós vamos ter um prazo para adequar também os contratos, que são de 180 dias. Então, a autoridade, ela trouxe... Gente, ela não é que ela trouxe que já está regulamentado. Voltando, a gente está nesse período de consulta pública, em que isso tudo vai ser analisado e depois publicada a resolução. Mas a partir dessa publicação, que a gente já tem um bom norte pela minuta que eles ofereceram, você vai ter 180 dias para aplicar isso nos seus contratos. E você sabe, Flá, a gente estava falando aqui, né? A Andressa está falando gestão de terceiros, né? E o pessoal comentando, né? Qualificar o terceiro. O que a gente está falando aqui, né? Eu ainda vejo a dificuldade por conta de não ter um país seguro, porque, gente, na prática, né? Vamos falar aqui na prática, porque é muito lindo a gente falar, transferência internacional, só coloca então as cláusulas padrão, mas na prática, dificilmente você tem essa autonomia com esse terceiro que está lá fora. Tá? Tem, claro, situações que as empresas fazem, ali tem um relacionamento com empresas fora do Brasil, que tem essa conversa, tá? Por exemplo, a gente aqui atua com uma seguradora. Essa seguradora tem a perna do seguro internacional. Então, ela tem um terceiro que faz toda a logística ali se a pessoa ela tem um acidente fora do Brasil. Esse terceiro que está lá fora é uma empresa que eles subcontratam e que compartilha dados pessoais. Então, vai para fora do Brasil com essa empresa. Com essa empresa, eu tenho certeza que a gente vai seguir esse passo. Então, a empresa ela está num país na Europa. Será que é seguro? Provavelmente vai ser, mas a gente ainda não tem isso. Então, vamos colocar as cláusulas padrão, tá? E vamos também fazer essa gestão para saber se, além do papel, essa empresa também realmente ela fornece essas garantias através de solicitação de evidências, né? Que a gente pode fazer na gestão de terceiros normal. Só que a maioria dos casos não é essa condição que eu estou comentando com vocês. Qual é a condição? O uso de um SaaS, né? Então, vamos supor ali uma Salesforce,
que eu coloco toda a minha base de clientes, mas o servidor está fora do Brasil. Só que a Salesforce vai te dar o quê? Um documento, um termo de uso. Simplesmente. Imagina se todas as empresas quiserem mudar o contrato com a Salesforce. Ou com a Microsoft, com o Google Drive. Você não vai ter esse tipo de conversa. Então, o negócio vai ser analisar os termos de uso e fundamentar o porquê que você está seguindo com aquilo, tá? É o que eu tenho levado aqui para mim. Claro, e você pode até me dizer, né, a sua ideia aí. Mas eu tenho levado para mim isso, analisar os termos de uso, verificar se eles oferecem essas garantias mínimas, atendem o titular, se necessário, ou se eu tiver alguma questão, eles vão poder atender, tem segurança mínima, né? E tudo isso. Porque não tem eu não vou ter esse tipo de negociação. No caso da empresa que eu comentei, que a seguradora contratou lá fora, eu já tenho uma negociação, uma barganha. E estou dizendo isso até por essa questão pós, né, não só na cláusula, porque eu me lembrei de um caso aqui que teve uma multa de uma autoridade, porque a empresa, logo no início da pandemia, ela era de terapias, né, e elas começaram a levar aquela questão de vamos fazer as sessões online, e as sessões eram gravadas e ficavam em uma nuvem. Essa nuvem, eles contrataram um serviço de uma empresa que, se eu não me engano, ficava na Índia. E teve um vazamento. As sessões de terapia vazaram. Tiveram casos, inclusive, assim, muito problemáticos de pessoas, né, que foram expostas, inclusive pessoas que eram conhecidas. E aí isso daí deu um rebuliço total. E a empresa falou assim, mas eu tinha cláusulas de proteção de dados. E a autoridade falou, mas não basta ter as cláusulas. Você tinha que ter sido diligente. Então, também trazer aqui esse ponto para o pessoal, que a gente não tem ainda o país seguro e não vai ter, provavelmente nesse primeiro momento, né, pelo que a Minuta trouxe. A ideia não é ter uma lista, mas ter um processo para começar, né, essa validação. Mas então, eu acho que o que a gente vai se valer muito são das cláusulas padrão. E aí, essas cláusulas padrão podem não ser suficientes, ou pode ser que você não tenha autonomia para incluir isso em um contrato, você tenha que analisar um termo. E exatamente a importância das empresas estarem adequadas, né? Aí me remete à necessidade do projeto de implementação. Que o que é o projeto de implementação, pessoal? O projeto de implementação é um profissional sério e ele vai fazer um diagnóstico da sua empresa. Ele vai olhar ali com uma lupa para justamente analisar. Então, essa é a minha ideia também, é isso que a gente tem feito, de olhar com essa lupa, de, puxa, isso aqui está me soando estranho. Se estiver soando estranho, vou buscar uma outra alternativa, porque eu não vou ter esse poder de barganha contratual, né? Eu não vou ter esse poder de negociação. Enfim, mas quem consegue fazer isso é tão importante que as pessoas entendam, é o profissional que ele consegue colocar essa lupa e enxergar isso, porque não são meras cláusulas contratuais. É entender se os princípios da lei estão ali, entender a parte de SI muitas vezes, né? Em alguns casos, talvez seja necessário o apoio de um profissional com esse conhecimento. Então, com base em tudo isso, o projeto de implementação de uma empresa, o que acontece? Por exemplo, Denise, nós chegamos a uma empresa, nós pegamos essa lupa e nós vamos fazendo o que chamamos de diagnóstico. Então, a gente olha e verifica os padrões. Bom, aqui tem transferência internacional. Então, vou me dedicar aqui a olhar com essa lupa. Não, eu vou mitigar riscos, porque os riscos, eles são inerentes a todo esse universo que a gente vive digital. O risco, ele existe. Nós não vamos conseguir com que ele não exista. Mas a gente vai mitigar esse risco. Eu vou chegar para a empresa e falar assim, olha, aqui não está legal. Você pode mexer nessa sua conduta, são as boas práticas, né? Que a gente utiliza esse termo. Você modifica aqui, modifica ali, você passa, por favor, armazene dessa forma, não armazene mais dessa, é uma sugestão. E aí nós conseguimos diminuir, mitigar riscos é diminuir os riscos. E isso tudo a gente faz num diagnóstico na empresa, falando em termos de empresa, você faz esse diagnóstico. Você que é pessoa física tem esse receio, da mesma forma nós podemos ajudar. Não é o diagnóstico de uma empresa, mas é o diagnóstico das transações que você comumente pratica. E a partir disso,
a gente constrói essa análise. Isso também me lembra uma outra coisa importante, que eu não sei se ainda chegam muitas dessas solicitações para você, Dê, mas para mim ainda chega bastante, que é a solicitação só de termos de uso, né? O cliente, ele chega até nós para que nós possamos elaborar tão somente o termo de uso do site, por exemplo. Enfim, e aí é algo que eu aproveito. É uma política. E eu sempre falo, né? Um tiro no pé. Porque se você não tem o diagnóstico mapeado, você vai escrever uma política da sua cabeça. Você vai escrever qualquer coisa para inglês ver. Gente, não tem como. E um dos pontos, e foi bom que você entrou nesse assunto, que veio aqui na minuta, é da transparência, né? A respeito da transferência internacional. Então, se eu não sei, dentro da minha empresa, quais áreas tem esse tipo de transferência, eu não consigo também dar transparência. E muitas vezes nem a empresa, nem o TI sabe qual é o tipo de transferência que tem, porque uma área vem e baixa um software, baixa um aplicativo, baixa uma coisa. As pessoas começam a usar, né, as aplicações e nem a empresa sabe o que está acontecendo. Então, a gente, se não tivesse diagnóstico, esse mapeamento para entender para onde o dado está indo, você não consegue dar transparência, você não consegue analisar o risco, você não consegue mitigar o risco. Você vai fazer o quê? Você vai colocar um band-aid no seu site, que pode ser até, como a gente estava falando, um tiro no pé, porque quando você olha uma política muito carinha ali de que não está nada, né, muito abrangente, muito ampla, você fica escrevendo coisas genéricas, tá na cara que você não fez a sua E esse ponto que você trouxe de transparência, que você percebeu na minuta, ele leva a uma outra questão que eu também percebi na minuta, que eles trazem de forma insistente, que não são requisitos tão concretos, mas é uma... Deixa eu ver se eu uso um termo legal para todo mundo compreender. É como se a autoridade, pessoal, eles quisessem assim perceber que as pessoas estão diligentes com aquilo, né? É perceber, é notar uma diligência. Como tudo isso, como a gente já conversou lá no início, é um universo novo, então, muitas vezes, é isso. A empresa, ela pode ocorrer, como nesse caso que a Denise explicou do começo da pandemia, pode ocorrer um vazamento de dados, mas poderia ter acontecido de outra forma. Olha, eu fui diligente, eu fiz tudo que eu podia. Voltando, eu mitiguei os riscos, mas esse vazamento aconteceu. Provavelmente. E a importância de um outro requisito aqui que você está falando, gente, é accountability, prestação de contas, né? Porque como que você vai provar que você foi diligente, como a Flávia está falando? Exato, tudo exato. Documentado. Então, essa accountability, você provar que você, puxa, eu fui diligente, eu fui buscando, eu fui mitigando os riscos com essa prática, com aquela prática. Com certeza, no caso de vazamento de dados ou numa denúncia perante a autoridade, num processo administrativo ali, se houver uma sanção pecuniária, essa sanção, ela não, dentro da dosimetria da pena, ela não vai estar naquele topo. Então, é muito importante também esse olhar. Sim. A Camille perguntou aqui como é que tá as questões de seguro, né, e cobertura para essas questões internacionais. O que eu vejo, Camille, inclusive já trouxe aqui um colega que tem uma seguradora e ele trouxe uma questão que eu nem tinha parado para pensar, que é a seguinte, né? Muita gente só fala de ser caro. Ah, é caro ter um seguro de cibersegurança, ter um seguro de privacidade e proteção de dados, né, que englobe essas questões de vazamento, de mau uso e tudo mais. Mas ele falou assim, Denise, o problema não é o preço, porque o preço ele vai estar nivelado a partir do quanto você está adequado. Porque se você não está adequado, a seguradora nem faz nenhuma cobertura. Sabe? É como se você chegasse querendo um plano de saúde já no fim da vida, assim. As empresas nem cobrem, porque falam o risco é muito alto. É a mesma coisa você chegar sem um programa de privacidade, sem um caminho já trilhado, sem o mínimo de demonstração que você cumpre a lei e querer que alguém te dê um seguro, eles vão falar assim, olha, eu risco aqui, ou eu nem vou dar cobertura, ou vai ser muito alto, porque, meu filho, sua casa está de portas abertas. É claro que alguém vai entrar e vai assaltar. Você não tem nenhum nível de proteção. Seu carro não está na Você deixou tudo aberto. Seu carro não está
na garagem, você deixa a chave no contato. Praticamente isso. Então, o seguro ainda não é uma modalidade que eu vejo para empresas pequenas, médias, algumas empresas grandes que já estão ali adequadas já há algum tempo. Até pega a cobertura do grupo de empresas, né? Eles fazem algo mais grandioso. Mas eu acho que, assim, é um trabalho de próximos passos, né? A gente está caminhando numa maturidade da lei, levando conscientização, trazendo essa parte que, né, a Flávia está inclusive comentando, gente, a gente está falando de transferência internacional, que é um pezinho dentro de um programa de adequação, dentro de uma implementação. Muita coisa tem que estar feita, tem que ser feita para chegar nesse momento e a gente está olhando para o que está sendo transferido para fora. Porque a gente tem ainda muita coisa que olhar. Como que os colaboradores estão usando essa informação? Os meus terceiros aqui, né, de pertinho, como que isso está acontecendo? E aí eu olhar para o que está indo para fora. Então, é um degrau de cada vez. Até a parte de ter um seguro, eu vejo ainda como bem complicado, tá? E eu já participei. Eu tenho aqui uma empresa que a gente trabalha, que ela tem um seguro da Aon. Estou fazendo propaganda, não, é que se vocês quiserem pesquisar sobre isso, né? Em alguns sites tem essas informações. E eles tiveram que dar muito documento, muita evidência antes, né, da contratação do seguro. Mostrar tudo que eles tinham de privacidade e proteção de dados, e se eles não tivessem nada, não iam conseguir E contratar. além desses prejuízos materiais, sem dizer os prejuízos imateriais, né? Algumas coisas que o seguro não vai cobrir. Tem algumas. Tem. Sim, dano de imagem, o operacional, sua empresa parar, Isso, a você perda perder de uma base base de de dados, para dados. mim, eu fico imaginando, imagine uma empresa que toda a negociação, todo o business dela gira em torno daqueles dados, você perdeu a sua base de dados. Qual seguro cobre isso? Tudo bem, você pode ter uma reparação ali financeira, mas imaginem dentro de uma empresa o que isso pode significar, né? E aí, até pensando nessa questão de empresas, como esse universo é muito pequeno, então, de repente, alguém que está nos ouvindo aqui agora ou no gravado trabalha com multinacionais, lembrei de um aspecto importante também que me chamou a atenção na lei. São as normas corporativas globais, né? A NFG, que dentro de um grupo econômico podem ser estabelecidas essas cláusulas que elas e tem um processo de verificação, né? Nessa minuta da NPD ela traz esse processo de verificação, então estabelecimento de cláusulas, essas cláusulas são normas corporativas globais para que elas sejam utilizadas dentro de um grupo econômico. Isso também pode as informações possam circular dentro de empresas do mesmo grupo através dessa garantia de que todos cumprem, né, com esses requisitos. É mais ou menos isso. Mas aí, falar só um cuidado, né, de trazer aqui para o pessoal, que eu sempre falo é o seguinte: a gente está falando, de novo, de um ponto que eu tenho que ter verificado coisas antes. Por exemplo, eu tenho base legal, Sim. porque não é porque, por que você manda isso para a matriz? Não sei, eles pedem, ou já é um processo que a gente faz, mas eles não precisam saber o funcionário que teve uma doença, que não sei o que, tarará, ou precisa, é algo administrativo, financeiro. Entender a necessidade, base legal, se está violando algum princípio, se isso está transparente na política, que essa informação ela corre, né, o grupo. Então, até eu chegar nas normas corporativas globais, eu tenho que ter visto realmente se é Sim. pertinente, né? E a gente volta para o diagnóstico, né? Foi ótima a sua colocação, Dê, porque assim, na verdade, o meu raciocínio, eu já estava pensando no grupo, e é claro, de repente, alguma pessoa que trabalha com multinacionais já me acompanhou nesse sentido, pensando lá na frente nas empresas, e espero que sabendo dessa retaguarda que você trouxe. Mas a gente volta no diagnóstico, que nada do que as cláusulas padrão mesmo, ou essas cláusulas, essas normas corporativas, tudo isso volta no diagnóstico, volta de saber se eu tenho num português claro aqui, pessoal, se eu tenho permissão, né? Se é possível, se a lei me autoriza. Quando a gente fala das bases legais, são as hipóteses que a lei te autoriza a fazer o tratamento desse dado, né? Tratamento de dados é utilizar aquele dado. E hoje em dia, uma coisa que a gente ouve muito, inclusive nessa ação judicial que nós tivemos, tudo é consentimento. Então, as pessoas não conhecem as bases legais. Nós temos mais 10 hipóteses de bases legais ali. Então, tudo é o consentimento. Então,
Foi muito importante disso que você trouxe. Porque se eu não conheço as possibilidades, eu preciso de tratar esse dado porque eu preciso dele para colocar em prática um contrato, que é a execução de contrato. Eu preciso dele para quais questões? Nem tudo é consentimento. E eu trouxe justamente porque eu vejo muita transferência internacional que não deveria estar acontecendo. Não é eu simplesmente colocar uma cláusula e falar, ah, não, mas aquela empresa garante a segurança. Não, mas para que você está mandando essa informação para fora, né? Não precisa, não deve ir, inclusive. Tem um risco de você estar compartilhando essa informação, mesmo sendo, às vezes, uma mesma Perfeito. empresa. É isso. Gente, foi esse nosso tempo, ó, já estava aqui pensando que é o seguinte, a gente quase não conseguiu falar muita coisa, né? Mas em resumo, a gente ainda espera uma relação de países que possam ser considerados seguros, para que a gente também tenha essa segurança jurídica de que a cláusula, a minha avaliação daquela empresa, ela vai ser uma consequência ali, né? Um segundo grau aí de segurança, mas vou ter já países seguros. As cláusulas, né, padrão estão vindo estabelecidas, né? A gente já tem ali uma ideia do que eu preciso colocar, estabelecer num contrato, mas que eu também vou ter desafios com aqueles terceiros que não têm essa negociação, que a gente vai ter que olhar termos de uso, vai ter que, né, fundamentar a escolha daquele terceiro. E as questões também de compartilhamento de dados entre empresas do grupo, que quem coleta o dado lá fora não é transferência internacional, né? Tem que se adequar aos requisitos da lei, mas não tem esse conceito de transferência internacional, que a partir do momento que essa regulamentação for publicada, as empresas vão ter 180 dias para adequarem esses contratos, né, que regem a transferência internacional de dados, mas tem muita coisa ainda, né? Eu acho que a gente pode já pensar numa segunda live quando essa resolução realmente entrar em vigor aí para a gente colocar Sim, a os pontinhos nos expectativa é is. essa. Eu vou ficar imensamente honrada. Conte comigo. Também quem eu puder ajudar de alguma forma, também fica o convite, fica aberto o canal, estou à disposição de vocês. Pessoal, é sempre muito importante a gente estabelecer essas trocas, essas dúvidas. Quando duas pessoas pensam junto, é sempre mais fácil. É sempre mais fácil. Daqui a pouco teremos mais novidades também, né? A NPD já abriu consulta de legítimo interesse, muita coisa acontecendo. Flá, muito obrigada. Obrigada mesmo. Um grande beijo, pessoal. Obrigada e todo mundo está aqui. Bora aos tchau, estudos. gente. Ótimo Vamos dia lá. para todos. Tchau, tchau. Pode deixar, vou dar uma olhada aqui nos directs. Um beijo.